Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme Calderano e estou de volta diante de um novo e muito interessante assunto. Trata-se dos números complexos e suas aplicações. Está aí um assunto extremamente importante para as ciências exatas como um todo. Aqueles que desejam fazer engenharia, fazer química, física, matemática, têm um prato cheio nessa aula de hoje. Muitos vestibulares ainda cobram ou sugerem esse assunto para a gente resolver quaisquer tipos de questão na área da álgebra ou na área de equações algébricas de uma forma geral. Tá? O objetivo nosso não é aprofundar os números complexos, mas de fato entender que os números complexos existem e é um conjunto que vai além dos números reais. Durante muito tempo acreditamos que não tinha nada depois dos reais, que raízes quadradas de número negativo não existiam e pronto, independente de qual conjunto. Foi a partir daí, ou com isso, que alguns matemáticos, mais ou menos na Idade Média, já começavam a questionar o que fazer com essas equações cujos discriminantes eram negativos. Surge aí, a partir de grandes personagens da história da matemática, o que chamamos hoje de números complexos. Antes disso, é legal a gente ter um novo panorama dos conjuntos que toda a vida conhecemos. Enquanto estávamos lá no ensino fundamental, costumávamos a lidar e operar com os conjuntos dos naturais, depois inteiros, os racionais, que toda e qualquer divisão de inteiros, os irracionais e depois os reais como supostamente o pai de todos. Então veja, o conjunto dos complexos é um conjunto maior que o conjunto dos reais, maior no sentido de abarcar o conjunto dos reais, de conter o conjunto dos reais. Os reais continuam tendo, os racionais e os irracionais. Dentro dos racionais eu tenho os inteiros e os naturais. Então essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Os reais, o conjunto dos reais, na verdade é um subconjunto do conjunto dos complexos. Mas afinal, como é que eu escrevo? Como é que eu fico diante de um número complexo? O conjunto dos números complexos geralmente é definido dessa maneira. Um complexo Z será da forma A mais BI, onde A e B são números reais. Veja, eu preciso do número real para definir o número complexo. A e B são números reais. E esse izinho aqui é o nosso personagem principal do problema, da realidade aqui do conjunto dos complexos. Esse i é a raiz quadrada de menos 1. O i é chamado de unidade imaginária. Então, para aqueles que estão vendo o número complexo pela primeira vez, isso, eu confesso, soa estranho. A raiz quadrada de menos 1 é o que chamamos de unidade imaginária. Esse foi o acordo, se é que eu posso dizer, que os matemáticos da Idade Média e depois, na época do Renascimento, trabalharam bastante para conseguir criar um esquema, criar uma maneira de fazer com que tais equações e tais conceitos pudessem ir para frente. A consequência disso é que muitas coisas na matemática e na física podem ser resolvidas, podem ser atribuídas ao desenvolvimento do número complexo na matemática. Então, se a gente prestar bastante atenção, vocês vão ver que de complexo não tem nada, é muito simples. Bom, a raiz quadrada de menos 4 não pertence ao conjunto dos reais. E isso é verdade. Eu não conheço nenhum número real que elevado ao quadrado dá menos 4. Então, por isso que eu posso dizer que a raiz quadrada de menos 4, de fato, não é um número real, não pertence aos números reais. Mas a raiz quadrada de menos 4 pertence aos complexos. Vamos entender por quê. A raiz quadrada de menos 4, pelas propriedades das raízes de mesmo índice, de radicais de mesmo índice, raiz quadrada de menos 4 pode ser entendida como a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Como a raiz de menos 1 é a nossa unidade imaginária, a partir de agora a raiz quadrada de menos 4 passa a ser no complexo 2i. Tudo bem? Se eu tivesse uma equação x² mais 4 igual a 0,
x ao quadrado seria menos 4. X é mais ou menos a raiz de menos 4. X é mais ou menos 2i. Tá ok? Daqui para frente, a gente vai começar a estudar tanto a unidade imaginária como algumas operações mais diretas dos números complexos. Para isso, a gente vai definir uma forma algébrica, uma maneira algébrica de eu escrever um número complexo. Primeiramente, a gente vai começar com a forma algébrica, depois nós vamos fazer sobre a forma geométrica e a forma trigonométrica. Z é A mais BI. O A nós vamos chamar de parte real, é aquele que é um número simplesmente. BI, o número que estiver grudado no I, vai ser chamado de parte imaginária. É muito importante a gente entender o seguinte: todo número real ele pode ser considerado um número complexo, desde que esse B seja zero. Então, numa linguagem mais matemática, se esse B for zero, vai sobrar apenas o A, e esse número complexo Z será considerado número complexo, que é um real puro. Ele não tem parte imaginária, é um número real puro. Se por acaso o A for zero, repare que eu vou ter Z igual a BI, ou seja, um número multiplicando por I. Quando a parte real for nula, eu vou considerar que esse número complexo é um número complexo imaginário puro. Recordando, um número real puro é aquele que a parte imaginária, que esse B, assume o valor zero, e o número imaginário puro é aquele que a parte real é zero. Tá ok? Vamos escrever agora a maneira geométrica de eu escrever um complexo e aí, por consequência, a forma trigonométrica.